Opa, seja muito bem-vindo de volta. E agora a gente já passou por todo o processo de criação dos fundamentos de variáveis constantes, ifs, condições booleanas. Então a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais em outro aspecto da linguagem Swift, que é a parte de coleções de dados. Então a gente vai começar a trabalhar e manipular mais de um dado específico. Então até agora a gente já fez declarações de dados específicos como inteiros, né? Doubles, strings, então qualquer coisa que era unitária. Agora a gente vai fazer coisas múltiplas, utilizar recursos avançados para isso. E para a gente começar a trabalhar com coleções, existem duas grandes entradas que a gente vai abordar aqui na parte de coleções do Swift. A primeira delas é sobre tuplas. A gente vai trabalhar com tuplas. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, eu vou explicar daqui a pouco. E a gente também vai trabalhar um pouquinho mais com arrays nos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá, o que são tuplas e por que é importante a gente utilizar tuplas, tá? A tupla nada mais é do que uma forma de a gente armazenar uma coleção de dados de um tipo específico, né? De um contexto específico. Então, por exemplo, imagine que você tem seu jogo. O seu jogo você geralmente vai ter lá as coordenadas do plano, né? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Ou, por exemplo, se você está trabalhando com dados do banco de dados e você tem o nome de usuário e a senha de usuário. Então, são dados que você poderia eventualmente declarar separado, né? Você poderia ter, por exemplo, uma variável chamada de username, que seria o nome do usuário, tá? Vou colocar aqui o Thiago. E você também poderia ter uma variável de senha chamada de password com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, ao invés de a gente trabalhar isoladamente, separadamente, as tuplas vão ajudar a gente a contextualizar as informações que a gente quer. Então, vamos começar imaginando o seguinte cenário. Um tipo de dado que a gente geralmente contextualiza de forma conjunta, como sempre, né, a maioria das vezes, é quando a gente trabalha com coordenadas, né, latitude e longitude. Então, latitude e longitude é um forte candidato a ser uma tupla dentro da programação aqui do Swift. Então, vamos começar a declarar as nossas tuplas. Para declarar uma tupla, é muito semelhante quando a gente declara variáveis, tá? Por exemplo, para eu declarar uma variável, ou seja, uma variável imutável, uma constante aqui de latitude, eu faria dessa forma aqui. Eu chamaria esse cara aqui, especificaria o tipo dele como double, passaria o valor de uma latitude, por exemplo, assim. Com tuplas é semelhante. A gente vai declarar uma tupla do nome chords, que seria coordenadas, tá? E o tipo dela vai ficar dentro de parênteses, tá? Então, eu vou especificar aqui o primeiro tipo e o segundo tipo, que seria basicamente o tipo da primeira propriedade, que vai ser latitude, e da segunda propriedade, que vai ser longitude. Então, a gente declarou esse cara aqui. Depois eu vou receber os valores compostos também. Então, nesse caso, só tem dois. Poderia ser três, poderia ser quantos valores você quisesse. E também de tipos diferentes que você quiser, tá? E aí eu vou especificar aqui, ó, 23.4 e 54.22, por exemplo. Então aqui a gente já tem a declaração e a atribuição de dois valores dentro dessa tupla. Agora o que a gente vai fazer é acessar esses valores. E como a gente acessa valores compostos dentro de tupla? É bem simples também. A gente vai acessar a variável ponto e a gente tem o índice que foi iniciado e alocado aquele espaço. Então, coleções de dados como um todo, a gente sempre começa o seu indexamento, né, o acesso aos seus elementos dessa coleção com índice começando sempre em 0, tá? Então, se eu colocar aqui 0 e aqui eu vou colocar 1 e mandar rodar aqui, no playground a gente já vai ver a saída mostrando as duas propriedades, tá? E isso vai valer para qualquer outro tipo que você quiser. A gente vai fazer isso daqui também com outros tipos, se você fazer com string, vai funcionar da mesma forma, tá? Agora, vamos supor que você tem várias coleções de dados. Aqui eu especifiquei duas, mas imagine seja três ou mais. É recomendado usar só até 4, tá? Porque é muito improvável que você encontre algo do contexto do dia a dia seu, como além de coordenadas, câmeras e qualquer outra coisa com mais dados que isso. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer também é declarar
o nome que a gente quer acessar, porque aqui a gente está acessando via índice, né, com 0 e 1. Como que eu faço para acessar o nome específico para eu conseguir identificar durante o desenvolvimento do que eu estou falando? Então aqui a gente pode declarar novamente uma variável chamada de coords, tá? Eu vou comentar essas duas linhas aqui. E agora, ao invés de eu passar direto o tipo de dado que nem a gente estava passando ali, eu poderia passar assim, né, atribuir como direto para ele entender que é um double, só que ao invés de atribuir direto só para ele entender que é um double, eu vou especificar o nome desse double aqui. Então eu vou especificar aqui, ó, o primeiro como lat, 2 pontos, e o segundo LNG, que é de longitude. Então, para eu acessar os valores dessa tupla agora, eu posso usar o coords, ponto, e o nome que eu dei para ela. Então assim a gente consegue nomear as tuplas que a gente tem dentro do nosso projeto para a gente conseguir identificar do que a gente está falando, tá? Então você pode declarar um próprio nome que seria um espaço também alocado dentro desse conjunto de tuplas. Então vamos praticar um pouquinho mais. Vamos criar mais um outro modelo, né? Vamos criar, por exemplo, vamos criar uma variável chamada de câmera que vai representar o eixo x, y e z de um determinado jogo, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, o x vai ser 10, o y vai ser 20 e o z vai ser 1, tá? E aí, se eu quiser, por exemplo, acessar essas propriedades de volta, se eu quiser, por exemplo, acessar um a um, existe uma forma de você fazer isso que a gente chama de destrutor, né? A gente vai destruir essas variáveis de volta aqui. A gente vai conseguir pegar e recuperar elas de novo. Como é que eu faço isso? Vamos criar aqui, ó, uma variável, vamos declarar um let e vamos especificar, ao invés de a gente especificar um valor um só, a gente vai pôr entre parênteses aqui o valor da tupla de volta. Então eu vou especificar aqui, ó, x, y e z. Essas três variáveis vão receber a câmera, a variável câmera, que é uma tupla. Então eu posso agora imprimir isoladamente o x, imprimir isoladamente o y e depois o z, tá? Então eu vou vir aqui, vou apertar para rodar e aí a gente vai ter já aqui os mesmos resultados. Por quê? Porque agora eu destruí, né? Eu descompactei todo o conteúdo aqui da variável câmera. Então assim a gente também consegue recuperar as informações de uma determinada tupla. Agora imagine um outro cenário. Vamos supor que durante o meu jogo eu não preciso usar a variável z, tá? É um jogo em 2D, é um jogo em 3D, mas aquele determinado ponto ele está sendo tratado no formato 2D. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso ignorar dentro desse destrutor, né, a variável que eu não preciso que está alocado dentro da sua tupla. Como é que eu faço isso? Eu coloco underline. Quando eu coloco underline, eu estou dizendo o seguinte para o Swift. Olha, Swift, eu vou usar somente a variável x e a variável y. Então a variável z ela vai ser descartada, você não vai conseguir recuperar ela. A gente não tem a necessidade dela. Então assim a gente começa a declarar e descompactar variáveis que eu não preciso, tá? Então agora eu vou especificar uma variável chamada user que vai reservar espaços para mim do meu nome e da minha idade, porque esse contexto faz sentido aqui no meu projeto. Então ele vai receber uma primeira propriedade que eu vou chamar de name, que vai ser Thiago, e a segunda propriedade vai ser o age, que vai ser a minha idade, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então a gente pode acessar essas duas propriedades dessa tupla, como a gente aprendeu agora há pouco, especificando diretamente o name que eu declarei para ela, o nome que eu declarei para essas variáveis de tupla. Então, a tupla é importante e a gente usa bastante ela, mesmo que seja dados diferentes, ele pode alocar dados de tipos diferentes quando faz sentido no contexto do que a gente está fazendo, tá? Então, é interessante a gente agrupar dados, não ficar necessariamente tendo que declarar um a um, como a variável nome separada, a variável idade separada, porque eles fazem parte do mesmo conjunto, eles vivem junto, né? São variáveis que dependem do mesmo contexto. Então é interessante a gente usar tuplas para fazer isso, para a gente declarar conjunto de dados, tá? Dentro aqui de coleções também, que é onde a gente começa a abordar um pouquinho mais, não só dados isolados, mas dados em conjuntos, tá bom?
Então, se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender a programar aplicativos para iOS também, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.